Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. O seu milagre vai acontecer, quer eles aceitem ou não. Eles quem, pastor? Você pode estar se perguntando. E eu te digo, todas aquelas pessoas que estão sempre por perto, sabe? Principalmente nas redes sociais, mas que parecem não torcer pelo seu sucesso. Sabe aquelas pessoas que não te seguem oficialmente, que não curtem nada que você posta, não comentam, não celebram, nem nas redes sociais e nem mesmo quando te veem pessoalmente, mas que estão sempre te seguindo de longe. Parece que torcendo para que você tropece, torcendo por um fracasso seu. Essas pessoas que eu estou falando. Mas aí, quando o milagre acontecer, quando o seu dia chegar, essas serão as mesmas que vão dizer que foi sorte, que você deve estar fazendo algo ilícito para conseguir crescer, ou vão simplesmente fingir que nem estão vendo a sua vitória. E tudo bem, a sua vitória está em Deus e ela vem de Deus. Então, não importa o que digam, o que pensem ou o que acham, a sua vitória vem do Senhor. E é Ele quem fará a obra completa na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Nesse tempo, uma mulher estava ali. Ela era dominada por um espírito mau, que a deixava doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar o corpo, de jeito nenhum. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou imediatamente e começou a louvar a Deus. Naquela época, irmãos, Jesus estava em meio a uma jornada de ensino, de pregação do Evangelho, e era comum ele entrar nas sinagogas aos sábados para pregar. O sábado era, e ainda é, até os dias de hoje, um dia sagrado para o povo judeu, reservado para descanso total e adoração. E havia leis muito rígidas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Curar no sábado, por exemplo, era visto por muitos como uma quebra da lei do sábado. Essa mulher que apareceu ali naquela sinagoga estava encurvada, fazia 18 anos. A Bíblia diz que ela era dominada por um espírito mau que a mantinha nessa condição. E um detalhe, ela não pediu para ser curada. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou. Isso por si só já causa desconforto nos religiosos daquela época, porque ele estava curando sem autorização e ainda em pleno sábado. Olha o que está escrito na continuação dessa passagem, nos versos 14 e 17, do capítulo 13 de Lucas. Mas o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Então disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da cocheira o seu boi
ou o seu jumento e o leva para beber água, mesmo que seja no sábado? Pois então, esta mulher, que é descendente de Abraão e que Satanás mantinha presa durante 18 anos, não devia ser solta da prisão no sábado? Quando Jesus disse isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados. Mas as pessoas estavam alegres por causa das coisas maravilhosas que ele fazia. Presta atenção, irmãos. 90% das vezes em que Jesus falou com mais dureza, com mais rigidez, com mais firmeza, ele não estava falando com pecadores comuns, com pessoas quebradas, desesperadas, nem com quem estava em busca de cura ou de salvação. Na maioria das vezes que Jesus foi mais duro, ele estava falando com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que achavam que já sabiam tudo sobre Deus. Na cabeça deles, eles achavam que podiam questionar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Imagina isso. Eles queriam decidir quando e como Deus poderia agir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda hoje, nos nossos dias, tem pessoas assim. Gente que se incomoda quando Deus te abençoa. Gente que pergunta, mas essa pessoa merece isso? Ela está fazendo tudo certo para receber essa bênção? Ela está sendo fiel como eu sou fiel? E Jesus responde para essas pessoas, ainda hoje, da mesma forma que ele respondeu naquela sinagoga. Eu não preciso da permissão de vocês para fazer milagre. Jesus está acima do que a gente pensa, que a gente acha justo ou injusto. Ele vê o coração, ele conhece a dor e ele sabe o tempo certo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma bênção chega até você, quando um milagre acontece na sua casa, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus, é por causa da cruz, é por causa do sangue que foi derramado por nós. Se tem alguém nesse momento indignado com a sua vitória, com o seu sucesso, ou se você já sabe que vai ter gente criticando quando a sua hora chegar, guarda isso no seu coração. Jesus não precisa pedir permissão para te abençoar. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E ele tem a última palavra sobre a sua história. Amém? Receba no seu coração essa verdade, essa afirmação do céu. Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou o nome de alguém que você ama e por quem você está orando. Pode ser uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu vou orar por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. E Ele ainda está fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós podemos ouvir a Tua palavra e por essa mensagem que eu tenho certeza veio como resposta para muitas pessoas que estão ouvindo ela agora. Obrigado pela Tua graça que nos alcança mesmo quando ninguém acredita que merecemos. Pai amado e querido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nos deixamos dominar pela religiosidade, pelo orgulho, pela inveja, pela comparação com os outros. Perdão por duvidarmos da tua vontade ou por acharmos que o Senhor só pode agir de um jeito,
dentro das regras humanas. Nos limpa, nos transforma, nos purifica e nos ensina a viver pela graça. A tua graça nos basta. Nós sabemos que quando estamos fracos, é aí que o teu poder se aperfeiçoa em nós. Ó Deus, que o Senhor contemple nesse momento, com olhos de compaixão, essa pessoa que está em busca de um milagre. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo há tanto tempo e que hoje foi alcançada por essa palavra. Que assim como o Senhor se revelou a ela através dessa mensagem, que o Senhor também opere um milagre na vida dela. Um milagre da cura, da restauração, da reconciliação, do perdão. Assim como o Senhor curou aquela mulher encurvada, cura agora esse teu filho, essa tua filha, que estão espiritualmente encurvados, dobrados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Deus, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem carregam dores há muitos anos, carregam consigo marcas antigas e hoje elas precisam se endireitar. Que o Senhor opere esse grande milagre, Pai, não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Pessoas que precisam voltar a olhar para frente, que precisam se endireitar e caminhar com fé. Toca nessa vida agora, assim como o Senhor tocou naquela mulher, mesmo no sábado. Que toda opressão caia por terra, que toda vergonha seja arrancada, que toda limitação seja quebrada, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração a Deus que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ô Jesus, olha para essa mãe aflita, que não sabe mais o que fazer diante dessa conduta, desse comportamento do seu filho ou da sua filha. Abençoe, Senhor, esse homem e essa mulher que tem clamado a Ti todos os dias pela restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Faça com que eles recebam do céu estratégias para vencer essa crise. Ó Deus, abençoa essa pessoa que está lutando contra os vícios, pessoas que estão dominadas por hábitos nocivos, por hábitos que têm comprometido a sua saúde, o seu corpo e que já estão interferindo até nos seus relacionamentos. Que haja libertação. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a salvação, a cura e a libertação entre hoje nessa casa. Eu quero orar por essa pessoa que está desempregada, que está desempregado. Essas pessoas que estão com dívidas para pagar e não sabem mais o que fazer. Que haja provisão nessa casa, Deus. Que o Senhor supra cada necessidade. Que o Senhor acalme o coração dessa pessoa que está ansiosa pelo dia de amanhã, que está perturbada na sua paz e no seu sono. Eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada lágrima, cada clamor, cada súplica. Que a tua presença esteja conosco nesse dia. Ó Deus, e que o teu milagre nos alcance. E ainda que o milagre não aconteça de forma imediata, como aconteceu com aquela mulher, que o Senhor nos dê força, determinação, coragem, sabedoria e capacitação para que nós possamos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Jesus pode tocar na sua vida, onde você está, e você pode receber
o seu milagre. Declare pela fé aqui nos comentários: eu recebo o meu milagre. Amém? Eu recebo o meu milagre. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você entende o propósito desse ministério. E eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer a você que posta Minuto com Deus nos seus grupos. Tem pessoas que criam grupos só para postar a mensagem Minuto com Deus. E eu sou muito grato a isso, irmãos. Em vários lugares do Brasil por onde eu já passei, as pessoas conhecem e apreciam Minuto com Deus. Pessoas que se identificam com a minha maneira de interpretar a Bíblia, a maneira simples e não culta de interpretar a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. E para você que ouviu até aqui, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Então, não saia sem dar o like. Se você está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens cristãs todos os dias. Então conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Me siga lá no Instagram também, lá você procura Minuto com Deus 1, vai aparecer lá a minha carinha com a minha esposa, Minuto com Deus 1. Eu posto mensagens, reels, stories, todos os dias lá no Instagram. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Que Deus te fortaleça, mesmo que você esteja tendo um dia complicado, um dia difícil, ainda que você esteja cansado, sem saber bem como vai prosseguir. Deus te abençoe. Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E essas ações também nos ajudam a alcançar milhares de vidas aqui, todos os dias. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários, pela fé, o seguinte: isso vai passar. Amém? Escreva isso. Isso vai passar. Porque essa fase vai passar. Esse momento difícil não define quem você é. Um dia de chuva não impede que o sol nasça de novo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos começar falando com Deus? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para começar essa mensagem do jeito certo, te buscando, reconhecendo o Teu poder e buscando ajuda em Ti. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que chegou aqui agora, no meio de um dia difícil, no meio de uma fase complicada, de um tempo cansativo. Talvez ela esteja tentando entender o que está vivendo. Talvez esteja apenas tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê além dessa fase. Por isso eu te peço, fala com ela agora, Deus.
Acalma esse coração, Espírito Santo. Aumenta a fé, reacende a esperança. Que essa palavra não seja só mais um vídeo, mas que ela seja a direção do Senhor, que seja socorro, que seja consolo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você tiver um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários desse vídeo, porque no final da mensagem eu vou orar por você, eu vou orar por todos os pedidos que forem escritos aqui. A paz do Senhor, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você considera importante e relevante o nosso conteúdo e quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição desse vídeo. A palavra que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Está escrito assim: E as pequenas e passageiras aflições que agora sofremos vão nos trazer uma glória enorme, eterna e muito maior do que o sofrimento. Amém? Irmãos, esse versículo não nega o sofrimento, ele reconhece. Mas ele também nos lembra que o sofrimento tem um prazo de validade. Ele é real, eu não quero desconsiderar o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, mas eu quero dizer que essas coisas não são eternas. E quando tudo isso passar, vai permanecer o que Deus está construindo por trás dessa dor. Talvez você esteja passando por uma fase de perda, de dúvida, de pressão, e tudo parece fixo, pesado, parece que é definitivo. Mas sabe essa fase aí? Ela é passageira. É realmente uma fase. Mas sabe o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos? Ele é eterno. Deus não muda, Deus não oscila, Ele não desaparece nos dias ruins, Ele continua presente, mesmo quando tudo parece ser provisório. Tem coisa que a gente vive e que não combina com aquilo que a gente sonhou, não é verdade? Não era para ser assim, não era para doer tanto, não era para demorar tanto. E é nessas fases que a nossa fé é realmente testada. Não é nos dias fáceis, é quando o chão parece instável, é quando as respostas não vêm, é quando tudo muda rápido demais, menos aquilo que você mais gostaria que mudasse. Tem gente ouvindo essa mensagem agora que está passando exatamente por esse tipo de fase. Uma fase em que o controle parece que escorregou das suas mãos. Uma fase em que as orações parecem ecoar no vazio, em que o corpo continua funcionando, mas o coração está se arrastando. E sabe qual é o maior risco dessas fases? Não é perder tudo, é perder a esperança. Porque quando você acha que vai ser assim para sempre, você começa a aceitar o que não vem de Deus. Você se acostuma com o peso. Você começa a pensar que esse vazio é o novo normal. Você para de esperar por algo diferente, para de ter expectativas. E aos poucos, você para de orar. Você para de falar com Deus, de buscar a Deus.
Mas escuta com atenção. Essa fase não é permanente. E Deus não deixou de ser Deus só porque você está passando por esse momento de dor, por esse momento difícil. O texto que nós lemos aqui diz que as aflições são pequenas e passageiras, leves e momentâneas. Isso não significa que elas não nos machucam, mas significa que elas não têm a última palavra. A última palavra ainda é de Deus. E o que Ele é não muda com a estação. Ele continua sendo eterno, imutável, fiel, presente. Você pode estar em um tempo de perdas, mas o caráter de Deus não perdeu nada. Você pode estar em um momento de silêncio, mas Deus continua falando de outras formas. Talvez você esteja em uma fase onde parece estar sem chão, mas saiba que o céu não está em crise, o céu não está abalado. E talvez você não precise de uma virada radical agora. Talvez o que você mais precise seja somente lembrar: isso vai passar. Mas Deus vai continuar do seu lado. Você já reparou como que as fases mais difíceis da vida parecem ser as mais longas? Mesmo quando elas passam, elas deixam marcas. Só que o texto escrito pelo apóstolo Paulo nos lembra que essas marcas não são o fim, elas são parte do processo, são parte do amadurecimento, parte daquilo que Deus está construindo na sua vida. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que enquanto você está tentando sobreviver a essa fase, Deus está fazendo algo invisível dentro de você. Enquanto você está contando os dias, Ele está fortalecendo você por dentro. Enquanto você acha que está só esperando passar, Deus está te ensinando como permanecer. Porque tem coisa que só se aprende nos dias nublados. Tem fé que só se revela no silêncio. Tem crescimento que só acontece naquela fase em que tudo parece estagnado. Mas nada disso é perda, porque Deus não desperdiça dor. E se Ele permitiu que você passasse por essa fase, não foi para te deixar mais fraco, foi para te deixar mais profundo, mais consciente da eternidade, mais firme nele e menos preso ao que é temporário. Você não está preso nessa fase, você está sendo preparado nela para que você avance para outras. E quando essa fase passar, e ela vai passar, você não vai sair da mesma forma. Você vai sair mais inteiro, mais preparado, mais consciente, mais maduro, mais equilibrado. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare pela fé: essa fase vai passar. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar por você, pela sua família, pela sua vida. E eu convido a você a orar junto comigo. Não apenas ouça a oração, mas ore também. Ore no Espírito, ore na sua mente. Se puder, ore com suas palavras, se expresse também diante de Deus. A nossa oração tem poder, irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque mesmo diante das fases mais difíceis da nossa vida, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado, meu Deus, porque quando tudo parece temporário
e instável, o Senhor permanece firme. Obrigado porque Tu és um Deus eterno e é em Ti que nós podemos nos segurar, mesmo quando tudo ao nosso redor está mudando. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão por termos duvidado no meio do processo, por termos deixado o medo nos fazer esquecer das Tuas promessas, por termos acreditado que seria para sempre aquilo que o Senhor já falou que é temporário, por termos deixado o peso da aflição roubar o foco daquilo que é eterno. Ó Deus, eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja em uma fase ruim, uma fase longa, cansativa, confusa. Talvez ela tenha vivido perdas, frustrações, traições. Talvez ela esteja passando noites em claro, sobrevivendo no automático, tentando manter a fé em meio ao silêncio, em meio à dor. Mas o Senhor conhece cada detalhe e eu sei que o Senhor não se afastou. Por isso eu peço, meu Deus, sustenta essa vida, fala com ela, abraça ela com o Teu Espírito Santo, fortalece, renova, tira o medo, Senhor. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Deus, tira dessa mente toda mentira que foi plantada pelo inimigo. Mostra a ela a Tua verdade. Mostra que o Senhor continua agindo, que as Tuas promessas vão se cumprir no tempo certo. Ó Deus, e que o Senhor está junto dela nessa fase, não como um Deus distante, mas como um Pai que nos segura pelas mãos e que, se for preciso, nos carrega no colo. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os comentários que serão escritos aqui nesse vídeo. O Senhor conhece cada pedido, cada nome, cada causa. Eu oro por quem está lutando pela saúde, por essa pessoa que está enfrentando um tempo difícil no seu casamento, uma fase ruim no seu casamento. Eu oro por essa pessoa que está cuidando de alguém e esse cuidado coloca sobre ela um peso de responsabilidade. Eu oro por quem está sofrendo calado e vai colocar aqui um pedido que talvez ninguém entenda, mas o Senhor compreende. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que está passando por problemas financeiros. Eu coloco diante de Ti essa mãe e esse pai que estão clamando por seus filhos, pessoas que estão buscando direção. Acolhe, meu Deus, cada pedido e responda segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é melhor do que a nossa, Senhor. Nós cremos nisso. E eu quero orar também por essa pessoa que não vai escrever nada aqui, não vai curtir o vídeo, não vai fazer nada, mas que está aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, que ela sinta a Tua presença aí onde ela está e que ela saiba no seu coração que essa fase não é o fim e que no tempo certo aquilo que é eterno vai permanecer. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e a minha oração para você hoje é que a sua semana seja uma semana surpreendente. Que o Espírito Santo de Deus te surpreenda nesta semana. Que você tenha notícias boas. Que você receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que a sua família seja alcançada pelo favor e pela graça de Deus. Que os seus planos se realizem. Que você possa
encarar de frente todos os obstáculos que surgirem diante de você e que Deus te dê recursos, que Deus te dê capacitação para que você vença os seus desafios. Em nome de Jesus. Se você toma posse dessa palavra, diga amém, eu recebo. Escreva isso aqui, amém, eu recebo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Amós. Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24, diz o seguinte: Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Palavra escrita pelo profeta Amós. Quem era Amós? Amós era um boiadeiro e ele era um cultivador de sicômoros. O que é sicômoros, pastor? É uma espécie de figueira brava. Lembra que Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus? Essa é a figueira brava. Amós, ele era cultivador de figueiras bravas, que também era conhecida como figueira do Egito. O profeta Amós veio de Tecoa, no reino de Judá, mas ele foi enviado por Deus para profetizar ao reino do norte, que era Israel. Qual que era a situação de Israel naquela época? O povo se sentia seguro, porque o país estava num momento de estabilidade militar e estabilidade econômica. Amós denuncia uma sociedade marcada pelo luxo para poucas pessoas e opressão para muitos. Olha que interessante. Você se lembra de algum contexto e de alguma sociedade que passa por isso? Poucas pessoas vivendo num luxo e muitas pessoas vivendo sob opressão. E o culto continuava sendo oferecido a Deus de forma natural, como se não tivesse acontecendo nada. Mas esse culto não era carregado de arrependimento e nem compaixão. Então, a mensagem do livro de Amós denuncia com muita severidade a hipocrisia religiosa e a injustiça social. Ele insiste que a verdadeira religião exigia retidão ética e que Deus não tolera a dissociação entre culto e vida. Ou seja, nós temos que pregar aquilo que nós estamos vivendo. Amós usa uma linguagem impactante, uma linguagem direta, mostrando que Deus rejeita ofertas e louvores enquanto o povo negligencia a justiça. Não adianta adorar a Deus, louvar a Deus, se nós não praticarmos a justiça. É disso que trata o livro de Amós. O culto hipócrita é abominável para Deus. Sem uma vida de justiça, as festas religiosas e os cânticos, eles se tornam barulho, ruído aos ouvidos do Senhor. Tem um autor chamado Walter Brueggemann, ou Walter Brueggemann, que escreveu o seguinte: a justiça é o que Deus deseja, a música é apenas o que Ele tolera. Olha que interessante. Essa frase, ela
combina muito bem com o texto que eu li, Amós capítulo 5. E ela reforça o contraste entre a adoração exterior e a prática interna da justiça. Lembra que Jesus falou o seguinte? Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem outros textos que eu quero acrescentar a essa reflexão, que é o seguinte. Isaías capítulo 1, verso 17. Olha o que o profeta Isaías disse. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. E o apóstolo Tiago, ele vai ratificar essa palavra no seu livro, em Tiago capítulo 1, versículo 27, que diz assim, olha, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que nós devemos viver uma religião, um culto a Deus, não somente da boca para fora, não somente louvar a Deus com os nossos lábios, com as nossas palavras, mas praticar a justiça, ajudar aqueles que estão necessitados. Olha, eu não sou contra as pessoas darem ofertas e dízimos nas igrejas. Muito pelo contrário, eu acho que todas as pessoas devem contribuir, de alguma forma, segundo aquilo que você mesmo propõe no seu coração. Mas o que eu vejo é que muitas igrejas recebem muitas quantias, muitas igrejas têm uma arrecadação exorbitante, mas fazem um trabalho social medíocre. Entende? Igrejas que estão enriquecendo, enquanto as pessoas no país, na cidade, na comunidade estão perecendo. Estão passando fome, frio, necessidades, estão sem uma condição básica de vida. Então, é isso que a Bíblia condena. E o apóstolo Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao 17, ele escreveu uma coisa muito interessante, que eu quero compartilhar com você para encerrar essa reflexão. No final dessa palavra, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários o seguinte: Senhor, usa a minha vida. Apenas isso. Senhor, usa a minha vida. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 17, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha que palavra tremenda para que você comece a sua semana refletindo. A sua fé é seguida pelas obras? Ou você só tem fé, mas não tem obras? O que Tiago está dizendo aqui é que a fé sem obras é morta. Se uma pessoa chegar até você precisando de alimento, de roupa ou de qualquer outra necessidade física e você simplesmente orar por ela e não der nada para ela, de que adianta isso?
É a pergunta que Tiago está nos fazendo. Se você não der nada a ela, do que vai adiantar a sua oração? A sua oração se torna vazia. Ah, pastor, eu não tenho nada para dar. Irmãos, todas as pessoas têm algo para dar. Todas as pessoas, eu não vou dizer todas, mas 90% das pessoas têm alguma coisa para repartir. Seja uma roupa, seja um alimento, seja um sapato. Eu conheço pessoas que têm mais de 50 pares de sapato. É o quê? É uma centopeia? A pessoa não consegue usar esse tanto de sapatos, enquanto tem pessoas que estão andando descalças. Eu conheço pessoas que têm muitas blusas, muitos agasalhos. Ela não consegue usar todas essas roupas. E enquanto tem pessoas aí na sua cidade, na sua comunidade, que estão passando frio. Talvez essa não seja a palavra que você esperava receber para começar essa semana, mas é o que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu, daqui onde eu estou, de Belo Horizonte, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar alguém próximo a mim. Aí onde você está, faça o mesmo. Vamos fazer com que essa mensagem gere uma grande corrente de bondade, de justiça. Você pode ser um instrumento de Deus durante essa semana. Não fique esperando o governo, não fique esperando as autoridades, não precisa esperar a sua igreja. Porque o ministério lá da igreja vai levantar uma campanha. Não, olha, tem coisas que Deus colocou em suas mãos para fazer. A gente está organizando um encontro de casais. Inclusive, eu quero deixar aqui o convite para que você venha participar desse encontro. E é interessante que tem casais que já participaram do encontro, já estão com os seus casamentos restaurados. Mas quando eles ouviram falar do encontro, eles estão enviando outros casais. Alguns estão até pagando para esses casais participarem do encontro. Olha que tremendo! Aquilo que foi bom para eles, agora eles estão repartindo com outras pessoas. Olha, e eu quero dizer uma coisa para você. Deus não fica devendo nada para a gente. Nós não devemos praticar o bem de olho na recompensa. Mas a verdade é que aquilo que você faz de bom, Deus retribui na sua vida. Amém? Receba no seu coração essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus use a sua vida. Eu quero pedir que essa semana seja surpreendente para você, que você receba boas notícias. Vamos falar com o Pai nesse momento. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém que está precisando de oração, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação específica que tem roubado a sua paz, que tem tirado o seu sono, descreva ela aqui nos comentários. Se você está lutando contra uma enfermidade, ou se você conhece alguém que está lutando contra uma enfermidade, escreva o nome dessa pessoa aqui. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais essa semana que o Senhor nos permite recomeçar, que o Senhor nos permite acordar com vida, com saúde, com disposição. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Muitas vezes nós chegamos até aqui no Minuto com Deus esperando simplesmente uma palavra de esperança, de alívio, de conforto. Mas eu sei que tem momentos em que mais do que esperança, consolo, auxílio, o Senhor quer também nos confrontar. E essa palavra nos confronta, Pai. Ela nos desafia. Ela nos convida a sermos instrumentos do Teu amor na vida de outras pessoas. Que o Senhor se agrade de nós.
que o Senhor nos permita ajudar alguém nesta semana, seja com um alimento, com uma roupa, com um dinheiro, com uma palavra, uma oração. Porque nós sabemos que uma palavra nossa pode mudar o destino de uma pessoa. Que a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas canções, o nosso culto ao Senhor seja oferecido juntamente com boas atitudes, juntamente com boas obras, porque nós entendemos hoje que a fé sem obras é morta. Obrigado, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa prosperidade, obrigado pelo nosso trabalho. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida, ó Deus, de todas as áreas da nossa vida. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que está assistindo essa mensagem. Esse irmão e essa irmã que pela tua graça e misericórdia foram alcançadas hoje por essa mensagem. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração descrito aqui nos comentários desse vídeo, segundo a tua vontade. Porque a tua vontade é melhor do que a nossa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Cumpra-se o teu querer em nossa vida. Ó Deus, nos perdoe pela nossa hipocrisia religiosa. Nos perdoe porque muitas vezes oferecemos ao Senhor um culto no domingo, mas nos outros dias da semana somos pessoas egoístas, mesquinhas, orgulhosas, pessoas que não conseguem liberar perdão, que não conseguem reconhecer os próprios erros, mas que o nosso culto seja, como está escrito lá em Romanos 12, um culto racional, um culto que extrapole as quatro paredes do templo, mas que seja vivido no nosso dia a dia, através da nossa conduta, do nosso comportamento e principalmente dos nossos atos de bondade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, que Deus use a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, seja uma semana de bênção, de milagre, de cura, de restauração, uma semana de portas abertas. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde só para você. Compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Não saia sem dar o like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na... Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Você já parou para pensar que os olhos de Deus estão sobre você nesse exato momento? Talvez você pense assim, mas eu? Justo eu? E é exatamente de você sim que eu estou falando. Deus não está longe da gente, sabe? Ele está atento. Ele está observando seu coração, seus passos, as suas lutas e até os pensamentos que você às vezes nem consegue explicar. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, está escrito o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração.
Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Na versão A Mensagem, a primeira parte do versículo diz o seguinte: o Senhor Deus vigia o mundo inteiro e dá força aos que têm o coração fiel a Ele. Essa parte aqui da guerra, né, no final do versículo, de agora em diante terás que enfrentar guerras. Eu vou explicar. Essa palavra foi dita a um rei que, em vez de confiar em Deus, preferiu buscar apoio em alianças humanas. Sabe o que isso aqui nos mostra? Que Deus não está olhando apenas as nossas atitudes. Ele está olhando a intenção do nosso coração. Sabe o que isso aqui nos mostra? Que Deus não está olhando apenas para as nossas atitudes. Ele está observando a intenção do nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Deus está à procura de adoradores, que no dia a dia são pessoas normais, mas que estão tentando ser pessoas melhores. E não aquelas pessoas que vivem querendo performar, entende? Para outras pessoas, que querem mostrar uma coisa que elas, na verdade, não são. Jesus disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com todo o seu coração. Deus procura em nós fidelidade. Ele procura pessoas que confiem nele de verdade, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil na sua vida. E eu entendo você. Eu já passei por muitas fases difíceis. Eu tenho 57 anos, eu tenho 36 anos de casado, eu tive a oportunidade de ter 3 filhos. Então, eu passei por momentos difíceis na minha vida. E talvez você se sinta, nesse momento, esquecido, ignorado, desacreditado por algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você hoje, os olhos de Deus não se desviaram de você. Você não passou despercebido por Ele. Deus está vendo a sua fidelidade, mesmo quando ninguém mais está vendo. Deus está vendo as escolhas certas que você faz, mesmo longe do aplauso, do julgamento das pessoas. E Deus é um Deus justo, irmãos. Ele vai te fortalecer. Talvez você esteja se perguntando assim: será que vale a pena continuar fazendo a coisa certa? Vale a pena. Essa é a resposta. Vale a pena. Porque Deus está te vendo. Então, mesmo quando ninguém reconhece, continue fazendo o que é certo. Mesmo que você não esteja percebendo o aplauso das pessoas, existe um aplauso do céu sobre as atitudes corretas que você tem na vida. Mesmo quando você ora e nada acontece, continue orando. Mesmo quando tudo parece estar contra você, lembra disso. Deus está te olhando e Ele vai te fortalecer. E no tempo certo, Ele vai te honrar. Mas agora eu quero te dizer algo muito sério. Se os olhos do Senhor estão sobre nós, como diz aqui o texto, então Ele vê tudo. Ele vê o que os outros não veem. Deus vê quando a gente se mostra forte por fora, mas estamos despedaçados por dentro. Ele vê quando nós estamos sorrindo, mas por dentro estamos chorando. Deus, Ele vê as nossas máscaras, mas Ele também vê o nosso coração. E o que Deus vê em nós pode fazer com que Ele se agrade ou com que Ele se entristeça.
E a verdade é que muitos de nós têm vivido de uma forma que não agrada a Deus. Pessoas que têm insistido em caminhos errados, alimentado pensamentos impuros, pessoas que têm guardado mágoas, que falam mentiras, que são dominadas pelo orgulho, pela inveja, pela cobiça. Deus vê tudo isso. E se Deus nos confronta, se o Espírito Santo nesse momento está confrontando você de alguma forma, é porque Ele ainda te ama. Quando Deus nos confronta, é porque Ele nos ama. É por causa do seu cuidado, do seu amor. O olhar de Deus está sobre você agora. E quando Ele te olha, o que Ele quer ver é um filho voltando para os braços dele. O que Deus quer de nós é arrependimento, é humildade, é reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e decidirmos no nosso coração nos tornarmos pessoas melhores. E saiba que Deus está sempre de braços abertos para nos receber diante do nosso arrependimento. Você pode experimentar um novo tempo na sua vida a partir de hoje. Você tem a oportunidade de recomeçar. Se hoje você abrir o coração, se você confessar, se purificar, se consertar diante dele, Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Então, pare de fugir dos olhos de Deus. Pare de esconder do Senhor aquilo que Ele já sabe. Se entregue para Ele. Peça perdão. Volte para o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. E se você precisa de uma oração para te ajudar aí nesse recomeço, se você tem o desejo de ser restaurado, tocado pelo Espírito Santo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé, como uma oração sincera diante do Senhor. Escreva isso aqui, olha: Senhor, eu quero recomeçar. Apenas isso. Senhor, eu quero recomeçar. Se você tem orado por alguém, eu sei que tem muitas pessoas que vêm aqui no canal que oram por seus filhos, por seus cônjuges, por alguém que está enfermo. Coloque o nome dessa pessoa aqui. A oração de um justo tem poder. E eu não estou falando de mim, não. A oração daqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo tem poder. A minha oração, junto com a sua oração, aí onde você está, ela tem poder de alcançar os céus e de tocar o coração de Deus. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por esse domingo, por essa palavra. Cremos que os Teus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Agradecer por saber que o Senhor está olhando para nós e olhando por nós. Obrigado porque mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém nos enxerga, o Senhor está nos vendo. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Senhor está presente. Como eu sei que o Senhor está presente nesse momento? Porque a Tua palavra diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente. E aqui nós somos centenas, milhares de pessoas reunidas aqui em Teu nome. Ó Deus, mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua nos oferecendo uma nova chance. Eu quero te pedir perdão, ó Pai. Perdão por tudo aquilo que o Senhor enxergou em mim e nos meus irmãos e que não te agrada.
Nos perdoe pelos pensamentos errados, pelos sentimentos que nós alimentamos dentro de nós, que não vêm do Senhor, pelas atitudes impuras. Nos perdoe pela nossa incredulidade. Nos perdoe por todas as vezes em que nos afastamos da Tua vontade e queremos seguir de forma independente os nossos próprios caminhos. O Senhor conhece o meu coração, o nosso coração, e por isso nós não queremos esconder nada de Ti. Que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos lave, nos perdoe e estenda a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, que os Teus olhos possam encontrar em mim um coração sincero. Não um coração que finge ser perfeito, mas um coração que reconhece o quanto precisa do Senhor. Nos ajude a andar em santidade. Nos ajude a ter reverência. Que o Teu olhar encontre em nós fidelidade, mesmo nos dias difíceis, mesmo diante das tentações. Que nós não vivamos buscando a aprovação das pessoas, mas sim a Tua aprovação. Não a aprovação ou o aplauso das pessoas, da plateia, mas o aplauso dos céus. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Esse irmão e essa irmã que estão ouvindo essa mensagem ou assistindo essa mensagem. Que esse seja um recomeço para a vida dele e para a vida dela. Estabeleça um novo tempo, Senhor, na vida dessa pessoa, dessa família. Que ela sinta que o Senhor está olhando para ela com amor e não com condenação. Que o desejo do Senhor é abraçar, é perdoar e não castigar. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor fortaleça cada pessoa. Que o Senhor visite cada lar representado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada parente, ó Deus, que está passando por dificuldade, que está enfrentando uma enfermidade. Que o Senhor olhe para cada um desses pedidos com amor, com graça e misericórdia. Olhe para nós com a Tua bondade, Pai. Que o Teu olhar nos sustente, nos direcione, nos transforme. Que nós possamos viver cada dia mais de maneira que agrade ao Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus está te vendo, Deus está te olhando, mas isso não é motivo de preocupação. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de regozijo. Isso é um sinal do zelo, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Quando a gente fala assim, os olhos de Deus estão nos vendo, muitas pessoas ficam com medo. Ai, Deus está me vendo, Deus vai jogar um raio na minha cabeça. Não, irmãos, Deus está nos vendo para nos corrigir, para nos guardar, para cuidar da gente. Esse é o sentido do olhar de Deus sobre a nossa vida. Amém? Se você ouviu ou assistiu esse vídeo até aqui, é porque você tem um apreço por esse trabalho que nós fazemos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos ajudar, se você quiser nos ajudar a manter esse canal aqui no YouTube, considere se tornar membro do canal. Isso nos ajuda, isso nos fortalece muito. Seja membro do canal. Tem um botãozinho aqui escrito Seja Membro. Clique nesse botão e se torne membro.
do canal, você vai estar nos ajudando. Você pode nos apoiar através da chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. As ações mais simples e que não custam nada é o seu like, que nos ajuda muito, é o seu comentário aqui. Pelo menos escreva amém aqui nos comentários. Quanto mais comentários um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Então dê o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Se você achou importante essa palavra, se essa palavra edificou sua vida, abençoou de alguma forma, compartilhe ela com seus contatos, clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para pelo menos 3 pessoas ou 3 grupos dos quais você participa. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar, se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho,
tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus, mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque
É só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto.
Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído. Ele ainda te quer. E ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim, haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora, haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada
se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.